Amigas e amigos do Canal 3, a nova TV de Franca, está começando mais uma edição do Momento TV, o nosso encontro semanal do telejornalismo com notícias de interesse local e agora também regional. Além do programa exibido aqui 9 vezes, além da inédita na terça-feira, a programação também está se estendendo ao canal 7 da NET em São Sebastião do Paraíso. Então, o Momento TV agora é regional. Alcança 2 estados e um monte de cidades aí que sintonizam com a gente. Muito obrigado pela preferência e o nosso abraço também à equipe da Câmera Play, do Samuel e do Rafael, que cuidaram muito bem da imagem, que por isso passou no teste de qualidade e agora atinge mais uma região. Momento TV está no ar. Momento News começa com uma notícia preocupante. As regiões no estado de São Paulo que foram demarcadas e apontam onde há maior risco de transmissão da dengue. O tempo já não é tão importante, porque com o tempo frio, presume-se que não haja desova dos mosquitos. Mas 3 regiões foram marcadas no estado de São Paulo como as mais propícias ao aparecimento da doença. Moradores do estado de São Paulo e das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, que inclui a nossa cidade, devem redobrar a atenção no combate ao mosquito da dengue. Estas cidades têm alta incidência e permanência da doença. Mais uma boa notícia musical. Quem não se lembra das grandes orquestras, das grandes bandas que animavam bailes e eventos pelo interior e as grandes capitais do país? Pois bem, a nossa Laércio de Franca, tradicional, regida pelo ainda vivo maestro Manuel Laércio Piovesan, terá uma homenagem do Sesc Ribeirão Preto. Esse revival, como se chama, é uma apresentação de filmes, documentários, fotos e áudios com as músicas que a orquestra tocava nos grandes bailes. O maestro Laércio já foi contactado pelo Sesc Ribeirão Preto e prepara uma seleção especial, porque afinal de contas ele ainda vive e revive e se emociona com as músicas que tanto fizeram sucesso por aqui. Faculdade de Direito de Franca, perto de completar meio século de atividades em seu prédio novo agora, que foi ocupado em 1968 na Avenida Doutor Alonso com Major Nicásio, ali no bairro no chamado Encontro das Águas, do bairro antigo Parque das Águas das Irmãs de São José. Pois bem, a Faculdade de Direito quer reformar esse prédio, já que o novo prédio construído sob os auspícios da própria escola, com recursos próprios amealhados na gestão do juiz aposentado Euclides Celso Berardo, agora deve passar para o prédio antigo as reformas e melhorias do salão, das salas de aula e do estacionamento também. O atual diretor, Dr. Décio Antônio Piola, reservou recursos na ordem de R$ 1.200.000 para o serviço. O edital para a concorrência da obra será publicado brevemente e com certeza pode haver empresas interessadas. O valor é pequeno diante do custo que se estima que possa ter uma obra daquele porte. Bom Prato. O excelente serviço instalado pelo governo do estado em Franca e aproveitado por vários padrinhos que queriam ser os donos da ideia, como deputados, vereadores, está funcionando e no último dia 25 de maio completou 1 ano de atividades. Até agora, mais de 1.000 refeições são servidas por dia entre o café da manhã e o almoço. O café da manhã completo com pão, leite, café, margarina, fruta é servido a partir das 6h30 da manhã ao custo de 50 centavos. E o almoço a R$1 por pessoa a partir das 10h30, com preferência para os idosos e deficientes físicos, e a partir das 11h30 para todos os interessados. O interessante nisso tudo é que a comida é de alta qualidade, muito bem feita, muito bem elaborada, a um preço baixíssimo. Na crise que estamos vivendo, não é fácil encontrar comida tão barata assim. O governo do estado subsidia em R$ 3,81 o prato de R$1.
E isso traz variedade toda semana. Mas comemorando o ano de funcionamento em Franca, ofereceram um cardápio especial na última semana e prometem mais. Há vereadores pedindo, inclusive, que se crie uma nova unidade do Bom Prato em Franca, na região do Distrito Industrial, o que será muito bom para o trabalhador daquela região de Franca. O Bom Prato da cidade fica no centro, bem próximo do Poupa Tempo, na esquina das ruas General Carneiro e Ouvidor Freire. Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. O nome do mármore começa com Martins, Marmoraria Martins, onde você encontra mármores e granitos sob medida, com qualidade, ótimo preço e bom atendimento, além da garantia total na instalação e acabamento de primeira. Pisos, soleiras, cubas, escadas, nichos, mesas, bancos para diversos ambientes, tudo para valorizar sua construção com arte e beleza. A Marmoraria Martins atende Franca e toda a região sem cobrar frete. Solicite um orçamento sem compromisso. Ligue 3701-8303 ou dê uma passadinha na Avenida das Primaveras, 2451. Tá em casa e bateu aquela vontade de comer alguma de nossas delícias? É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery, 3721-6877, de segunda a sábado. Quinca Serviços tem a melhor solução para os planos de saúde da sua família. Hospital Regional de Franca e Regional Saúde. Faça a sua festa e reserve o salão em Quinca Serviços. Agora no quadro Falando Francamente, uma entrevista interessante, porque o tema é momento, é interessante também para a comunidade, já que trata da questão de saúde. Franca está com um novo secretário de saúde nomeado pelo prefeito do médico veterinário, Alexandre Augusto Ferreira. Ele nomeou seu colega, também veterinário, José Conrado Dias Neto. A história vai se prolongar porque a comissão processante da Câmara Municipal continua e o trabalho é para se apurar quem é responsável pelo pagamento monstruoso, volumoso aos médicos fantasmas até daquele imbróglio que aconteceu desde o ano passado. Mas ninguém melhor do que uma autoridade sobre o assunto para falar da questão e dizer como surgiu, o que está por vir e o que virá daqui para frente em relação ao processo da comissão processante e também da comissão de inquérito que se instalou na Câmara e pelo trabalho do Ministério Público Estadual. Neste Falando Francamente de hoje, com muita propriedade, Dr. Ulisses Menicucci, que é delegado do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, aborda a questão com tranquilidade e vocês vão gostar porque didaticamente vamos entender o assunto em que pé que se encontra. Dr. Ulisses Menicucci, Falando Francamente.
delegado do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Dr. Ulisses Pinicucci, um tema muito interessante porque todos, aliás, estão preocupados com a situação da saúde em Franca. Há inquéritos correndo, há no Ministério Público uma ação, na Câmara Municipal também. Houve problemas com os médicos falsos que vieram para Franca, uma empresa que foi contratada e não cumpriu aquilo que devia, salários exorbitantes de plantão 24 horas durante 30 dias, redundando em R$80 mil de remuneração, coisas preocupantes. Mas a questão técnica, o CREMESP acompanha também. E essa situação toda, nós vamos consultar o delegado do CREMESP para saber da situação desses processos, os procedimentos da ex-secretária. Agora temos um secretário novo, que já era da administração, mas também, como o prefeito atual foi na outra gestão, médico veterinário. Saúde dos humanos, dirigida por veterinários. Doutor Ulisses, qual é a projeção que se faz disso e o que pensa o CREMESP em relação a esses fatos recentes? Paulo, eu estive numa sessão da Câmara, a convite dos vereadores, para falar sobre a saúde de Franca na ocasião em que aconteceram aquelas mortes no pronto-socorro seguidas. E eu falei o seguinte, que a saúde de Franca, perto de outras cidades, ela está bem estruturada. Agora, administrada é outra situação. Estruturada ela está, porque isso vem um processo antigo, né? Cada vez foi melhorando mais, devagarinho foi evoluindo e evoluiu de uma maneira muito interessante e muito importante para a cidade. Não são todas as cidades que têm esse aporte de saúde como Franca tem agora com essa UPA. Nós temos o atendimento lá do governo do estado, na AME, que é muito bom, um atendimento muito bom da AME. Muito bem falado e recomendado. Recomendado. E a inauguração daquele pronto-socorro trouxe melhoria para a cidade, saiu daquele velho pronto-socorro, foi para o novo. Então, assim, estruturalmente, a saúde de Franca, eu acho que está bem. Agora, administrar uma saúde desse tamanho é uma coisa que eu acho que é para profissional. É profissional, hoje em dia existe essa profissão, profissional da saúde. Não precisa ser médico. Eu sob esse aspecto... Um administrador qualificado. Exatamente. É como o Serra foi na saúde. Vou dar um exemplo claro e próximo. O Serra foi um ótimo ministro da saúde sem ser médico. Então nada contra quem não é médico, sim, mas eu acho que tem que estar na mão de profissional. Uma pessoa que entenda de administração de saúde. Isso é uma especialidade hoje muito importante e que nós não podemos prescindir. A saúde precisa disso. E os processos que estão na justiça contra o prefeito, contra a ex-secretária, nessas questões que todos já conhecem? Olha, foi o CREMESP que denunciou o atendimento dos falsos médicos, porque houve uma sindicância que já terminou, estava no CREMESP, e essa sindicância envolvia um dos falsos médicos. E quando nós chamamos esse falso médico, o médico verdadeiro, cujo nome o falso usava, ligou no CREMESP e disse: mas vocês estão me chamando, eu nem moro em Franca. Mas como não moro em Franca? Você está trabalhando aqui no pronto-socorro, né? Não, vocês estão completamente enganados. A partir daí, a gente fez uma fiscalização no pronto-socorro e depois do relatório da fiscalização nossa que se descobriu tudo o que acontecia no pronto-socorro, o problema das fichas atendidas, carimbadas por outro médico, aquele médico que fazia 24 horas de plantão, 31 dias do mês, coisas assim que o CREMESP ficou estarrecido de ver tantas coisas assim totalmente contrárias aos padrões médicos que a gente imagina. A gente tem atuação só no médico e não pode ser administrativo. Então o que a gente fez? Depois de fazer toda a sindicância, a gente encaminhou uma cópia para a Secretaria de Saúde. Esta possivelmente deve ter entregue ao prefeito e uma cópia para o Ministério Público. Aí então é que começou todo esse processo de investigação dos falsos médicos, o que estava ocorrendo. Evidentemente que isso aí trouxe uma reviravolta no atendimento médico. A gente até hoje ainda chega a sindicância lá, Paulo, de falso médico. Até hoje chega a sindicância. Porque isso vem assim de entendimento que foi feito lá atrás. Então o que nós podemos fazer com o falso médico? Nada.
Ele não comete nenhuma ação, uma infração médica. Porque é um criminoso. Ele é um criminoso. É um charlatão. Exatamente. Transformado em médico. Isso, ele vai para o Ministério Público. Nós não temos nenhuma atuação sobre ele. A gente apura a sindicância, vê os outros médicos que participaram, né? Esses a gente tem a relação direta. As conivências de alguém. Isso, e esses outros falsos médicos já estão todos na mão do Ministério Público que está apurando. Isso ainda vai longe, viu, Paulo? Aí vai caber à justiça decidir quem é o culpado. É a justiça. E dar a sentença. Porque a nossa parte nós cumprimos, que foi essa fiscalização que levou a todo esse processo, que levou à instalação da SEI. Tudo isso a partir da fiscalização que nós fizemos em agosto de 2014. A partir daí é que aconteceram todos os outros fatos. A nossa função ali terminou quando nós entregamos o relatório para a prefeitura. Está acontecendo isso aqui, tomem providência. Falando francamente, Dr. Ulisses Minicucci, delegado do CREMESP, aqui no Momento TV, mostrando a realidade da saúde em Franca, que é preocupante, mas está a caminho de uma solução, tomara que seja das melhores possíveis pelo bem comum. Uma nova atração no Momento TV. Já tínhamos anunciado e agora vai começar para valer. É o Advogado Responde. Franca tem 2.500 profissionais de advocacia entre homens e mulheres, alguns formados há 30, 40 anos e outros mais novos, mais recentes. Mas o importante é que o interesse da matéria jurídica é de toda a comunidade. O Advogado Responde não é uma propaganda do advogado, mas sim uma orientação, um esclarecimento sobre aquilo que ele pode oferecer quando trabalha no ambiente forense. Qualquer advogado pode ser advogado de qualquer pessoa, não estamos indicando, mas fomos procurar um especialista, uma pessoa com experiência e tradição. Outros virão, mas começando o quadro, o Advogado Responde, está conosco o Dr. Raimundo Alberto Noronha. A questão é sobre a prova testemunhal. É um novo desafio para os escritórios de advocacia e, principalmente, como se sabe, o ônus da prova é de quem acusa. Então, as provas testemunhais têm que ser bem formalizadas, bem embasadas. Oi, Paulo. A principal modificação que ocorreu hoje no processo judicial para a oitiva das testemunhas se refere ao fato de que o advogado e a parte que intima as testemunhas é obrigado a levá-las. Portanto, não existe mais aquela possibilidade do juízo intimar a testemunha para que ela compareça em juízo. Essa obrigação hoje é da parte, é ela que tem que levar as testemunhas ao juízo. Somente naqueles casos em que houver expressa recusa da testemunha em comparecer é que deverá ser solicitado ao juízo a sua intimação. Porém, isso deverá estar devidamente comprovado para que tal fato ocorra. Uma outra questão são os documentos que devem ser juntados nos processos como provas. Se há uma cobrança, se há uma execução, se são fatos que podem ser documentados com fotos, etc, etc. Isso deve ser agora entregue, juntado no processo e entregue ao advogado. O que ele faz? Ele não tem mais o trabalho de ir ao fórum para juntar cada papel, cada foto, cada comprovante. Os meios digitais agilizaram o processo. Mas vamos ouvir a explicação detalhada do expert Dr. Raimundo Alberto Noronha sobre essa questão que mudou também com o novo Código de Processo Civil. Aqui, Momento TV, o Advogado Responde. Uma das principais modificações que ocorreram com a introdução do novo Código de Processo Civil é o fato de que toda a produção de prova hoje se dá por meios digitais, ou seja, os documentos são digitalizados, são transformados em arquivos digitais e apresentados ao juízo. Portanto, não existe mais para o juízo o documento físico papel, a não ser que alguma das partes faça a impugnação daquele arquivo digital.
Nesse contexto, quando o advogado prepara o processo e dá entrada ao juízo, o documento original é devolvido à parte que tem a obrigação de mantê-la até o encerramento do processo, pois, caso exigido, ele deverá apresentar o documento físico ao juiz para a devida comprovação. Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. O bom nome do mármore começa com Martins. Marmoraria Martins, onde você encontra mármores e granitos sob medida, com qualidade, ótimo preço e bom atendimento, além da garantia total na instalação e acabamento de primeira. Pisos, soleiras, cubas, escadas, nichos, mesas, bancos para diversos ambientes, tudo para valorizar sua construção com arte e beleza. A Marmoraria Martins atende Franca e toda a região sem cobrar frete. Solicite um orçamento sem compromisso. Ligue 3701-8303 ou dê uma passadinha na Avenida das Primaveras, 2451. Tá em casa e bateu aquela vontade de comer alguma de nossas delícias? É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery, 3721-6877, de segunda a sábado. Quinca Serviços tem a melhor solução para os planos de saúde da sua família. Hospital Regional de Franca e Regional Saúde. Faça a sua festa e reserve o salão em Quinca Serviços. Muito bem, e assim terminamos mais um programa Momento TV, como já dissemos agora também no canal 7 da NET de São Sebastião do Paraíso, alcançando São Tomás de Aquino, Pratápolis, Itaú, Capetinga, Cássia. Somos regionais, graças a Deus crescemos com o apoio, como já disse, da Câmera Play, do Samuel Melo e do Rafael Moreno, nossos parceiros nesse trabalho. E finalizando com a música do dia, já é junho, estamos já em época de festas juninas, o frio recomenda paçoca, quentão, pé de moleque, bolo de fubá e muitas atrações na mesa. Mas para acompanhar tudo isso tem que ter música. E música típica é na sanfona. Como o Zé Rasteiro não pôde comparecer, eu convidei um saudoso sanfoneiro do Brasil, que é marca registrada do acordeon, como se chamava, que é Mário Zan. Ele interpreta a música nos seus convidados de um programa que ele tinha na TV, é do YouTube. Mas o programa chamava-se Mário Zan e seus convidados. Como eu disse, a música é Quarto Centenário. Muitos pensam que é o hino de São Paulo. Não é. É o hino do Quarto Centenário, comemorado em São Paulo, no estado todo, em 1954. Mas a música se tornou um clichê das festas juninas e vamos ouvir, que é muito gostosa e anima. São Paulo, Quatrocentão, Quarto Centenário com Mário Zan. E até a próxima, que junho chegou e o frio está aí com as festas juninas.